Olá, queridos irmãos da Igreja Evangélica Livre Vida em Cristo. E a você que está escutando e vendo esta mensagem no dia de hoje. Queria convidá-los a abrir a sua Bíblia em Tito 2:1 e separem lá Mateus 24:11. Primeiro vamos ver Tito 2:1 que diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E Mateus 24:11 diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em Tito, Paulo concede orientações a Tito, a fim de serem repassadas aos vários membros do lar cristão, idosos, jovens e servos. Normalmente, depois de orientados à falsa doutrina, Paulo orienta que os cristãos deveriam fazer. A doutrina sã significa saudável. É um termo frequentemente utilizado por Paulo nas epístolas pastorais. Nossos atos revelam naturalmente a direção de nossos pensamentos. Já João Calvino fala, referente a Mateus 24:11, que muitos profetas surgirão. Esse aviso difere do primeiro, que em Cristo predisse que muitos viriam em seu nome, pois ali ele falava apenas de impostores, que logo após o início do Evangelho revelaram que eram o Cristo. Mas agora ele ameaça que em todas as épocas surgirão falsos mestres para corromper a sã doutrina. Como Pedro nos diz lá em 2 Pedro 2:1, que a igreja não ficará menos exposta a esse mal no Evangelho do que antigamente na lei. Portanto, não há razão para que o erro e certas imposturas do inimigo e corrupções da piedade atingem mentes piedosas em consternação. Isso é a visão de João Calvino. E queria alertar-los, amados irmãos, que hoje vemos pastores conhecidos na mídia falando como estes falsos mestres, falsos profetas, inventando que temos que atualizar as nossas Bíblias para simplesmente fazer a vontade do homem, mas que na verdade o que precisamos mudar é esta doutrina mundana, que quando vejo atento, que devemos cuidar para não cairmos. Lá em 1 carta aos Coríntios 10, no versículo 12, diz assim: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Pois a Bíblia é inerrante antes, continua agora e continuará no futuro. Pois a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Prestem atenção, a Bíblia é a palavra de Deus. Então ela não precisa mudar, ela não precisa se atualizar, ela não precisa nada. E vocês que têm coceira nos ouvidos, deixam de escutar esses falsos profetas e firme seus olhos para a Bíblia, somente para a Bíblia. Fortaleçam do Espírito Santo do Senhor, somente dele, e ouçam somente a sua voz. Queridos, hoje o que vemos é muito triste, muitos pastores caindo. E o que precisamos fazer?
está lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, que diz assim, lá no capítulo 10, versículo 12, que aquele, pois, pensa estar em pé, veja que não caia. Isso serve para nós, líderes de igreja. A gente precisa nos revestir da palavra de Deus, somente dela. E precisamos, assim, aprender e discernir o que é certo e o que é errado, para a gente não cair nesses engodos que jogam nos nossos ouvidos. Este era um alerta que eu queria falar para vocês. Mas na palavra de Deus. A gente tem que estar firme na palavra de Deus. E somente na palavra de Deus. Que essas falsas doutrinas não enraizam nos vossos corações. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos.